mais flores. Antes das árvores darem dinheiro, o comércio era tão fraco que quando alguém recebia chiclete de troco, levava para casa e guardava, ia juntando até que um dia comprava alguma coisa e na hora de pagar, despejava no balcão dúzias de chicletes. Assim existiam chicletes que de tanto ir e voltar, estavam duros de tão velhos e por isso em felicidade ninguém chamava um comerciante de pão duro, mas de chiclete duro. Naquele dia, depois do dia em que as árvores deram dinheiro, os comerciantes amanheceram sem ao menos um chiclete nos estoques, e com tantas dívidas como nunca na vida, nunca tinham comprado tanto das fábricas. Então um fugiu com a roupa do corpo e outro pediu falência, e os outros que tinham economias para recomeçar, encheram carroças de dinheiro e foram até a ponte achar dinheiro verdadeiro no farelo. Depois despejaram todo o farelo na água, e a criançada via o rio descer coberto de escamas coloridas. Os comerciantes também ficaram olhando, e de repente um dos mais velhos tirou os suspensórios, a camisa, os sapatos, as meias e já tirava a calça. Quando perguntaram por quê? Porque vou nadar, ué, e quem nada de roupa é louco. Ficou só de cueca tão antiga que descia até o joelho, molhou o dedo na água, para o sinal da cruz e pulou de cima da ponte. 3 moleques pularam junto, mergulharam e saíram nadando. O velho ficou se debatendo, foi tirado pelos velhos e pelos meninos, tossindo água e tremendo de frio. Ficou louco? Ele olhava para dentro, olhava longe. Eu pulava da ponte quando era menino. E pulou de novo no rio. Sou um menino, gritava, sou um menino. Foi internado no mesmo dia, feliz da vida. De noite, depois de fazer de novo um balanço das dívidas, outro comerciante falou sozinho. Quem sabe eu também devesse virar menino. A mulher ouviu. O quê? Nada. Quem sabe eu devesse nadar um pouco. Saiu para a rua, e viu que outro sujeito ia na frente dele. Então olhou para trás, e viu mais outro. Na ponte, outros já estavam de cueca olhando o rio, mas nosso homem foi o primeiro a entrar na água, sempre repetindo baixinho, quem sabe eu deva nadar um pouco, é só isso que eu devo. Os outros foram atrás, pé ante pé no lodo da beirada, entrando na água até a canela, os joelhos, a cintura, então ficaram jogando água no corpo e falando cada um para si, eu não devo nada a ninguém. Preocupação não paga dívida. Importante na vida é ter saúde. O negócio é tomar um banho e esquecer o resto. Quando voltaram o dia ia nascendo, a igreja badalava e tinham resolvido. Deus pagasse as dívidas e ficasse com o troco. Deitaram e dormiram ouvindo as badaladas. A igreja lotou de gente rezando, fizeram fila no confessionário, e nas ruas agora só se via gente varrendo e amontoando dinheiro para queimar. Mas nos quintais, as árvores continuavam a dar dinheiro, forravam de notas os quintais. Quando o ônibus parou e recolheu os arrependidos de volta para os empregos, o motorista estranhou tantas fogueiras. Deixou o motor ligado e desceu para beber no antigo bebedouro dos cavalos. Afastou com as mãos as folhas e ciscos da água, ia bebendo quando viu que não eram folhas, eram 2 notas. Disfarçou, pegou uma e enfiou num bolso, pegou outra e enfiou noutro bolso. Olhou em redor, bebeu e voltou depressa. A tempo de ver o vento levar outra nota para baixo do ônibus. Ele então pegou o martelo de roda, saiu batendo nos pneus, até que agachou. Olhando muito preocupado, deitou-o e enfiou meio corpo por baixo do ônibus. Um passageiro perguntou qual era o problema, ele levantou risonho enfiando a nota no bolso. Nada não. Vambora. Mas nisso viu outra no chão, botou o pé em cima, agachou para amarrar os sapatos, catou, quando viu outra logo adiante e mais outra. Aí foi catando, enchendo os bolsos, a praça estava coalhada de dinheiro. Ele pulava agachado de nota em nota. As crianças olhavam. Sentados no ônibus com as marmitas nos joelhos, os homens esperavam o motorista. Ele agora tinha parado na frente de uma menina que pisava numa nota. Dá licença, ele pediu puxando a ponta da nota, estava suando, os olhos arregalados e a respiração atropelada. Eu sei onde tem bastante, a menina falou. Ele pegou nos ombros dela. Onde? Ali. Ela apontou um monte de notas queimando. O motorista tentou apagar com as mãos, depois tirou a camisa para abafar o fogo, então reparou numa mulher olhando da janela. Os homens olhavam do ônibus. As crianças olhavam, e ele ali agachado feito um bicho. Levantou-se limpando, vestiu a
Camisa foi até a mulher da janela. Dona, todo mundo aqui virou santo pra jogar dinheiro fora? Ou é dinheiro falso? A menina pegou na mão dele. Vem cá ver. Atravessaram uma casa e no quintal, ele ficou de boca aberta diante das árvores, carregadas pisando em dinheiro, vendo o cachorro mijar em dinheiro. Sentou no chão, abestado no meio daquela dinheirama, e então as crianças contaram para ele toda a história. Depois pediu um copo de água, atravessou a praça esvaziando os bolsos, entrou no ônibus, sentou ao volante e antes de tocar, deu uma olhadinha para trás. Vocês paguem a passagem só depois da ponte. E partiu depressa para espalhar a novidade. Era sábado e de noite faltou o sanfoneiro numa gafieira, o violeiro na outra. Felicidade tinha 2 gafieiras vizinhas, uma de música assanhada para a moçada. Dançar até molhar a camisa, outra de música maneirinha para a velharada. Naquele sábado os músicos se juntaram num só conjunto, a moçada dançou com a velharada tão alegre que a cerveja acabou antes da meia-noite, todos queriam brindar. A nossa saúde. Não existe vidinha melhor. Viva a felicidade! E cavucavam os bolsos para beber a última. Agora o bar só aceitava moedas. Cedinho no dia seguinte, um homem saiu de casa, bateu palma no vizinho. Bom dia! Vocês compraram muito sapato, não foi? Mais de 20 pares. Pois eu comprei muito pano, nem se viver mais 50 anos vou usar tanta roupa. Mas o sapato tá furado, então pensei numa troca. E assim começaram as trocas. Quem tinha muita lataria trocou por arroz e feijão. Quem tinha muitas panelas trocou por comida para cozinhar nas panelas velhas. Quem tinha muitas agulhas ou penicos ficou sem ter com quem trocar. E quem tinha muitas conservas ia de porta em porta. Um vidro de azeitonas por 1 quilo de arroz. Mas ninguém queria. Uma lata de salmão por 1 quilo de feijão. Ninguém queria. Isso é comida de gente rica. E assim passaram aquele dia trocando e trocando. Gente entrava e saía das casas levando e trazendo e nas esquinas discutiam pesos e medidas, logo surgiram balanças e a rua virou um mercado. Estendiam panos, enfileiravam sapatos e sacas de mantimentos na calçada, mantas de charque penduradas nas janelas, alumínios brilhando ao sol, brinquedos tomados das crianças para trocar por coisas de serventia, enquanto as moças escondiam nos baús os perfumes e sabonetes finos. Quem queria um revólver tinha de antes trocar por 5 galinhas porque o dono do revólver queria galinha em vez de farinha, mas o dono das galinhas também não queria farinha, queria vinho. Então o cidadão tinha que trocar a farinha por vinho, o vinho pelas galinhas, mas aí o revólver já tinha sido trocado por um casaco e 2 calças e o novo dono do revólver não queria vinho, queria camisas em troca de calças e assim por diante. Mas tudo foi dando certo no fim das contas, dos pesos e das medidas. Estavam tão entretidos nisso que nem perceberam quando foi chegando gente. De carro, caminhonete até de bicicleta, catando dinheiro e correndo até o rio para ver esfarelar. Depois iam embora contando a novidade pelos caminhos e no outro dia começou a faltar rua para tanto carro em felicidade. De repente um carro brecou guinchando pneus. Saltaram um repórter e um fotógrafo, um começou a fazer perguntas e o outro a bater fotos. A gente de felicidade começou a posar para as fotos, uma família rodeando um monte de dinheiro, moças varrendo dinheiro com sorrisos e gracinhas, crianças brincando num quintal forrado de dinheiro, um velho acendendo cachimbo com a nota mais graúda do país, e muita gente na praça jogando dinheiro para o ar. Era meio-dia quando o fotógrafo parou com as fotos e o repórter desistiu de achar o plantador da primeira árvore. Chamou o fotógrafo num canto. Vamos dizer que foi plantada por um disco voador. Entraram num carro e partiram buzinando. As moças acenaram das janelas e os meninos foram correndo atrás do carro até a ponte. Depois do almoço apareceu um caminhão todo fechado. O motorista desceu, abriu a porta da carroceria. Lá dentro tinha máquinas, fios e painéis de controle. Um carro da mesma cor do caminhão parou atrás e desceram uns sujeitos apressados. Foram tirando máquinas e estendendo fios. Chegou a televisão. A notícia correu pela cidade. Um sujeito saltitante começou a empoar e maquilar um sujeito muito sério, enquanto os outros saíram com câmeras para filmar nos quintais. Voltaram, o sujeito sério já estava todo empoado, formaram uma rodinha e conversaram, discutiram, até que ele enfiou o paletó
Os outros tiraram do caminhão uma câmera grande sobre rodas e botaram na frente dele, a igreja no fundo. Ele pigarreou, arrumou a gravata e começou a falar para a câmera. Estamos em Felicidade, um dos nossos mais pobres municípios e desde ontem o mais rico. Pelo menos é o que pensaram os moradores quando muitas árvores plantadas em todos os quintais começaram a dar dinheiro. Aí alguém gritou, corta, e pararam de filmar. Ele tomou um gole de água. E logo formaram de novo a rodinha e conversaram, discutiram, continuaram. Quando a câmera começava a filmar, ele começava a falar. Sabe-se que as árvores vieram de mudas de uma primeira árvore plantada na praça ninguém sabe por quem, e que começou a dar dinheiro. A árvore foi estraçalhada pela população para arrancar mudas e cada família plantou as suas. As árvores deram dinheiro e continuam dando, mas toda a população foi lograda. E então a câmera rodou mostrando toda a gente ali em volta, olhando na ponta dos pés e ouvindo com a mão no ouvido. Pois as notas, quando saem do município, simplesmente esfarelam. Ele parou de falar, mas a câmera continuou filmando a gente de Felicidade, com aquele olho negro de máquina olhando todo mundo e cada um, de modo que foram colocando a mão nos olhos, tapando o rosto, virando a cara e indo para casa. Espiavam das janelas. Na praça só ficou o açougueiro, mas logo a mulher foi buscar. Não fica aí fazendo papel de bobo. Ele sorriu. Sou meio bobo mesmo. E vieram jornais, televisões, rádios, repórteres do país e do mundo, policiais, escritores, botânicos, cientistas políticos, falsários, curiosos profissionais e amadores. Perguntando, fotografando, filmando, tornando a perguntar, anotando, tirando amostras das árvores, enquanto a gente de Felicidade se enfurnava nas casas com janelas fechadas e portas trancadas, as crianças proibidas de sair e falar com gente de fora. Quando alguém botava a cara fora de casa, era só para ver se ia chover, e se tinha de buscar alguma coisa, saía correndo e voltava correndo, sem olhar nem ouvir o enxame de repórteres. Que a senhora comprou com o dinheiro? O senhor chegou a contar quanto dinheiro juntou? Se o dinheiro fosse verdadeiro, o que a senhora ia fazer? Que o senhor vai fazer com todo o seu dinheiro agora? Não era só uma pergunta maliciosa, era também uma boa pergunta porque as árvores continuavam a dar. Os quintais já tinham um palmo de dinheiro cobrindo o chão. O açougueiro continuava saindo de manhãzinha com a caminhonete caindo aos pedaços, voltava, abria o açougue, vendia, enfiava o dinheiro de cada compra num envelope com o nome do freguês, fechava o açougue, ia para o rio. Na ponte abria os envelopes para ver se nenhuma nota tinha esfarelado, depois pescava até escurecer, voltava sem ser incomodado pelos repórteres. Todos já sabiam que toda pergunta ele respondia do mesmo jeito. Não sei de nada. Mas, uma semana depois que as árvores deram dinheiro, ainda chegavam repórteres. Um dia o açougueiro ia saindo com a vara e a lata de minhocas quando começaram a filmar e um microfone apareceu na frente dele. Os habitantes de Felicidade, disse o sujeito do microfone, olhando a câmera, estão envergonhados, e a toda pergunta respondem da mesma maneira, não sei de nada. Então se virou para o açougueiro. O senhor gostou de ser rico? Nunca fui rico. E não sei de nada. O repórter voltou a falar para a câmera. Felicidade é hoje, portanto, uma cidade envergonhada. Não é vergonha não, o açougueiro sorria. É que eu não sei mesmo de nada. Corta. E assim a cara feliz do açougueiro apareceu nas televisões do mundo todo, e turistas do mundo todo começaram a viajar para ver as árvores que davam dinheiro. Os cientistas chegaram primeiro, e viram que cada árvore era uma combinação de várias árvores, raízes de ficus ramificando como teias à flor do solo, folhas de cássia grandiflora no entanto grossas como papelão, e as folhas caídas tinham a capacidade de brotar no chão, enraizando e virando novas árvores com galhos cascudos, e tronco mais cascudo ainda, rachado igual terra seca, casca que engrossava como nas Aspidosperma polineuron, até virar cortiça que se despregava e caía em placas. Então, o tronco se descobria com cheiro de gaveta de pipoqueiro e chapéu de cego, cheiro de dinheiro, e a seiva era branca no tronco, amarelada nos galhos e colorida nas folhas, de modo que os cientistas estudaram, compararam, tiraram amostras para os microscópios e para os testes químicos e radiológicos, e ficaram discutindo acampados em grandes barracas.
O açougueiro ouvia as discussões. Parece flor da Pinus comunis. Parece uma proteácea, isto sim. Veja o seguinte. O açougueiro ia pescar e eles dissecavam mais uma flor, mais uma dúzia. Centenas de flores passavam pelos microscópios. No fim da tarde, os cientistas sentavam em cadeiras de lona ao redor das barracas para discutir tomando chá, e os meninos descobriram que engraxar sapatos rendia um bom dinheirinho. Engraxando as botinas do mais falador dos cientistas, um menino perguntou por que no fim das contas as árvores davam dinheiro. O cientista parou de falar sobre as proteáceas e etceteráceas e piscando um pouco disse que bem, isso era outra questão. Quanto a isso não sabemos nada. Mas as flores são certamente proteáceas. Para os turistas pouco importava. Importante era pegar maços de dinheiro, amarrotar, jogar para o ar, queimar, andar chutando dinheiro pela rua e finalmente, enjoados de tanto dinheiro, raspar as notas em pedacinhos. As televisões mostravam gente de todo o país rasgando dinheiro em felicidade, e ninguém percebeu quando foram embora as barracas dos cientistas. Agora já chegava até gente de outros países falando please, merci, danke, arigato, e felicidade amanhecia cada dia mais rodeada de barracas coloridas, todas despejando gente de bermudas e shorts, com máquinas fotográficas, e crianças encheridas, todos debruçando nos muros para ver nos quintais as árvores que davam dinheiro. E os turistas traziam dinheiro, dinheiro de verdade, e mais flores. A gente da cidade ia perdendo a vergonha. Janelas se abriam e numa janela, uma mulher pendurou uma toalha de crochê para tomar sol. As árvores tinham sombreado todo o quintal e ninguém ainda tinha ânimo para cortar. Então a mulher ficou vendo o movimento e até se sentiu mocinha e falou para a filha: Felicidade tá assanhada. A filha olhou. Parece até cidade. Graças ao dinheiro. Não fale mais esta palavra nesta casa. O pai trovejou. A filha perguntou se podia sair. A mãe virou uma múmia, falando baixinho e seco de modo a acabar conversa. Com a cidade assanhada assim? Nem pense. E já ia fechando a janela, quando encostou um casal de turistas com roupas coloridas e sandálias tão novas que rangiam. Deram boa tarde, pediram água por favor. A mulher trouxe uma jarra e 2 copos, pediu desculpa que a água não estava gelada. A gente não tem geladeira. Os turistas bebiam e ela se sentia na obrigação de falar alguma coisa. Mas o importante é ter saúde, né? A turista bebia. De repente parou engasgando e arregalando os olhos. A mulher enfiou depressa os dedos no copo para jogar água no rosto dela, aí recolheu a mão. Envergonhada. A senhora desculpe, é costume da gente, para passar o engasgo. A turista mal se desengasgou, pegou a toalha de crochê deitada na janela. Ai que maravilha, que coisa mais linda! O turista pegou no braço dela. Então vamos indo. Obrigado pela água. Não há de quê. Desculpe o mau jeito. A turista nem ouvia, admirava a toalha. Já pensou esta toalha na mesa da sala? O marido tentava. Vamos indo. Espera um pouco, que agonia. A senhora não tem toalha assim para vender. Dona? O turista suspirou. Quando ela enfia uma ideia na cabeça, eu logo enfio a mão no bolso. Aí começaram a discutir, e a mulher ficou envergonhada de estar ouvindo. Começou a aguar uns vasos. De repente, o turista chamou. Quanto a senhora quer pela toalha, dona? Não é para vender não, o senhor desculpe. O homem enfiou a mão no bolso, suspirando, tirou umas notas. Isto paga? Imagine. Não vale tudo isso não. E quase se benzeu. Era um dinheirão por uma toalha velha. Foi bordada pela minha finada mãe, mas é uma toalha velha. Então a senhora diga quanto vale. A mulher se encolhia. Ah, não sei não, nem tenho ideia. O turista botou o dinheiro na mão dela. Então isto paga. Ela viu que era dinheiro velho, verdadeiro, fechou a mão. A turista pegou a toalha e saiu repetindo que maravilha, que coisa mais linda. A mulher ficou na janela com o olhar perdido. Depois olhou para o fim da rua. Lá adiante apareciam barracas coloridas, fumaça de churrasqueiras debaixo da ponte. E mais turistas vinham com roupas coloridas, sandálias novas, ombros melecados de creme e dinheiro no bolso. Então ela virou ligeira para a filha. Vai na casa da avó, pega umas toalhas e diz para ela fazer mais. O pai esperou a filha abrir a porta, aí falou, fecha a porta. A filha fechou a porta e ficou, o seio subindo e descendo de raiva. O pai falou, para as paredes.
Sair nesse movimento? A mãe estava fuçando no quarto, gritou, pode ir sim, minha filha. E voltou. Com toalhas, passou pelo marido falando baixinho. Não complica não, velho. Turista é tudo gente boa. Estendeu uma toalha na janela, deixou a jarra de água bem à vista no beiral e ficou esperando. Quando outra turista perguntou da toalha, disse que era de estimação. Minha finada mãe quem bordava, só fiquei com 2 quando ela morreu, eram 11 irmãos. A turista ficou muito sentida, eu queria tanto uma toalha assim, e perguntou se ninguém mais em felicidade fazia crochê. A mulher respondeu depressinha, se a senhora gostou tanto leva esta mesmo. E pediu um preço tão alto que fechou os olhos. Às vezes me dá um turvamento na vista. Quando abriu os olhos, parecia um sonho. A turista estendia notas de dinheiro, mas tão novinhas como as das árvores. A senhora me desculpe, mas dinheiro novinho assim, a gente tem de testar. A filha chegava com uma braçada de toalhas. Mais roupa para lavar, minha filha? Como essa menina trabalha? Mas me faz um favor, vai até a ponte com este dinheiro e volta ligeirinha. Sorriu para a turista ainda de pé no sol da rua. É só um minutinho. A senhora não toma uma guinha? É de bica, fresquinha. Enquanto esperavam a filha voltar, vendeu para a turista um vaso de samambaias. Depois abriu de novo o baú e contou as toalhas, toalhinhas, roupas de nenê, golas e punhos de crochê. Não tinha pouco, mas também não tinha muito. Temos que fazer mais. O marido jantou pensando, falou depois do café. Nada de aumentar estoque. Viu o que aconteceu com os comerciantes. O negócio é aumentar os preços. E a filha deu ideia de colher limão nos quintais, pedir gelo no bar e fazer limonada. Eu engarrafo com rolha, encho uma cesta e vou vender na rua. O pai concordou, mas venda caro. Assim as árvores continuaram a dar dinheiro, dinheiro verdadeiro. Os litros de limonada voltaram vazios, e a moça com o bolso da saia cheio de dinheiro. Então as mulheres lembraram que antigamente as mães faziam doces para vender aos tropeiros acampados no rio, e procuraram assadeiras esquecidas nos armários, velhos cadernos de receitas com caligrafia caprichada e cheiro de cravo e canela. Os quintais tinham antigos fornos redondos de barro, onde agora galinhas botavam e gatos dormiam nos dias de chuva, então elas espantaram os bichos e varreram os fornos. Jogaram lenha, botaram fogo e quando virou braseiro lá dentro tiraram as brasas e foram enfiando fornadas de doces de milho e de cocô, enquanto no fogão borbulhavam caldeirões de abóbora e mamão, cidra e pamonha. Logo eram dezenas de meninas e moleques saindo com cestas cobertas de toalhas de enxovais antigos, onde se lia em letras bordadas, Deus ajuda quem cedo madruga. As mulheres madrugavam despalhando milho verde que os maridos buscavam de noitinha nos sítios, depois que voltavam do serviço, e as meninas, logo que acordavam, sentavam ao lado das mães para ajudar, de modo que de noite, todos deitavam moídos e dormiam pesado. Sonhavam como gastar tanto dinheiro verdadeiro que ganhavam agora. Os turistas gastavam tanto que um menino perguntou ao irmão mais velho, que sempre sabia de tudo. Que quer dizer turista? Gente que viaja? Não, gente que tem dinheiro. Correndo com dinheiro até a ponte, os meninos chegavam de noite tão cansados que nem saíam mais para trepar nas árvores, brincar na rua, e mesmo nessa hora os turistas continuavam gastando dinheiro. Encostavam nos balcões dos bares e pediam cerveja e caipirinhas, e mais cervejas e queijo em pedacinhos, depois salame, e sumiam. Assadeiras e assadeiras de coxinhas, pastéis e empadinhas. Um dono de bar colocou uma mesa na calçada, os turistas aplaudiram. No outro dia ele buscou uma velha mesa de casa, arranjou outra com um cunhado que contratou como garçom, comprou mais uma de um vizinho, e assim à noite. Lá estavam 4 mesas na calçada, diferentes no tamanho e na altura, mas cheias de turistas que bebiam, cantavam e riam, comiam, cantavam e riam, e no fim das contas, deixavam gorjetas. Quando pagavam uma conta, o garçom passava o dinheiro a um menino que corria até a ponte, e logo eram precisos 3 moleques para esse serviço. Os turistas sentavam nas mesas no meio-fio no meio da rua, comendo, bebendo, cantando, rindo e pagando. Então outro bar botou mesas na calçada, com cadeiras de palha que os turistas adoraram, e com sarapatel que uma velha cozinhava suando entre caldeirões enormes. Na cozinha miudinha,
Mas era preciso, os turistas pediam um prato depois do outro e comiam, bebiam e pagavam rindo, e sem perguntar o preço antes nem depois. Chegavam de ônibus com bumbos e violões, e chegavam de carro com varas de pesca, barracas, frigideiras e fogareiros, cachorros tontos com jeito de fera e crianças que viviam pedindo coisas. A primeira coisa que faziam era ver as árvores, pegar notas de dinheiro, acender cigarro com dinheiro e rasgar dinheiro à vontade. Depois isso perdia a graça e queriam sol, banho de rio e comida, bebida e cantoria. De cima do morro agora se via a cidade enfumaçada, os turistas assavam carne em valetas no chão, de manhã à noite e meninos de felicidade iam e voltavam com cerveja para os homens e refrigerantes para as crianças. Quando traziam de volta as garrafas, paravam no meio do caminho e numas moitas bebiam os restos até enjoar. Quando enjoavam, vendiam um pouco para os meninos menores que engraxavam sapatos e vendiam laranjas. Um rapaz inventou de vender espetos de bambu, e logo contratou 3 meninos. Ele entrava de facão nos bambuzais do rio, ia fazendo os espetos e os meninos levavam para vender. Outros rapazes também desistiram de esperar emprego e começaram a arranjar serviço, engarrafar água de mina para vender como água mineral Felicidade. Levar turistas de bote para pescar no meio do rio, onde em 1945 o finado Zé Azol pescou um pintado de 40 quilos, ou catar cajus no mato, fabricar carvão, cozinhar milho verde em tambores e vender, 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 até não caber mais dinheiro no bolso. E meninos corriam sem parar até a ponte com dinheiro na mão, voltavam correndo. As árvores continuavam a dar, e o vento espalhava dinheiro por todo lugar. Nos quintais, dinheiro apodrecia em camadas no chão, e ninguém mais tinha tempo de varrer, porque era preciso fazer mais doces, mais salgados, encher mais marmitas, mais garrafas de sucos e batidas, e no quartinho dos fundos a avó e a tia-avó bordavam ou crochetavam sem parar. As casas amanheciam com placas novas todo dia. Fornecemos marmitas, bordados à mão de família, doces e salgadinhos, travesseiros de paina, crochê por encomenda. Aqui, pinga de alambique. Alugam-se bote e bicicleta. Comida caseira. Os bares invadiam as calçadas com mesas e prateleiras de doces. As meninas atendiam perguntando: posso servi-los em alguma coisa? Mesmo quando turista estava sozinho. E as moças de letra bonita escreviam cardápios em cartolina para pendurar nas paredes: sarapatel, dobradinha, virado de milho, cuscuz, arroz de carreteiro, galinha ao molho pardo, rabada, doce de mocotó, canjica, arroz doce, queijadinha, olho de sogra, beijo de moça, sonho de padre, Maria mole e todos os doces de antigamente. Os caminhões de bebidas que antes passavam uma vez por mês e depois uma vez por semana, agora passavam dia sim, dia não, e um caminhão frigorífico entregava meio boi aqui, ali um traseiro, lá um dianteiro, mais adiante um boi inteiro. Ninguém mais encomendava carne ao açougueiro, e como a mulher andava ganhando dinheiro com crochê, ele começou a fazer redes de pesca na varanda para matar o tempo antes de ir pescar. Quanto? Os turistas perguntavam. Quanto o quê? Quanto quer pela rede? Não é para vender, ele respondia sempre, tantas vezes que achou melhor ficar no quintal. Mas as árvores sombreavam tudo, então ele pegou o machado para cortar uns galhos. A mulher não deixou. Deixa como está. Quem sabe? Ele deixou o machado, pegou a vara de pesca, mas logo voltou. Os turistas nadavam, jogavam garrafas e latas no rio, pescavam traçando linhas, uma lancha puxava. Um esquiador e rádios tocavam alto. Então o açougueiro começou a reformar a caminhonete, botando antes uma placa: não vendo nem compro nada. Se pudesse resmungava, comprava só um pouco de sossego. Felicidade, se pudesse comprava tempo. Todos ganhavam tanto que só faltava tempo para ganhar ainda mais dinheiro. Homens largaram do emprego ou deixaram as roças para virar pedreiros, encanadores. Todo dia um dono de bar resolvia derrubar parede, aumentar cozinha, construir mictório depressa, os turistas exigiam. E um sobrado virou hotel, um casarão virou pensão, quarto de despejo virou quarto de aluguel. No Rio, rapazes enchiam velhas câmaras de ar para alugar como boia-se. Também alugavam varas de pesca, vendiam anzóis, latas de minhocas e, se fosse o caso, até pescavam para o freguês.
Homens saíam cedinho com carroças para buscar milho e abóbora nos sítios. Frangos e ovos, frutas e lenha. O menino tinha um viveiro de minhocas, e Felicidade achava que era um tonto. Até que minhocas valeram dinheiro e todos concordaram. Sempre foi um menino muito vivo. Uma moça inventou colares de feijões pretos, e um velho que fazia canecas de lata inventou de escrever nelas lembrança de Felicidade. Os turistas achavam uma graça e compravam de dúzias. Então surgiram bilboquês e porta-retratos, bichos e cinzeiros de cascas de cocô, e colheres de pau, pulseiras de sementes e esteiras de palha, tudo lembrança de Felicidade, e os turistas riam enfiando a mão no bolso, pagavam sem dó do dinheiro. Os meninos corriam até a ponte o dia inteiro. Uns estudavam de manhã, outros de tarde. Assim tinha sempre uma turma correndo nas ruas e nas beiradas do rio, na escola. Dormiam sobre os cadernos. A professora aproveitava para tricotar, os turistas continuavam adorando tricô e crochê. Mediante módica gorjeta, o atendente da telefônica fazia ligações interurbanas. Sem demora. Sem gorjeta, com demora. Um sujeito aprendeu o ofício de borracheiro, contratou 2 ajudantes e um deles logo abriu outra borracharia.